somente a Escritura e mais nada. Ela é suficiente. Nós cremos que com isso, com só a Escritura, somente a Escritura é a regra de fé e prática de todo cristão. E assim deve ser. Foi assim apresentado pelos reformadores e assim continuamente deve ser apresentado por nós. Somente a Escritura é suficiente para nós. E é importante, nós estamos aqui falando a respeito desses 5 pilares da Reforma Protestante, começamos com o Sola Fide, mas é importante falarmos sobre Sola Escritura como algo essencial para entender todos os outros pontos, porque é por onde a gente começa, né? A gente tem como um pressuposto as Escrituras para entender todo o resto, que a salvação é somente pela fé, é pela graça, que somente por meio de Cristo e que a glória deve ser dada somente a Deus. É através das Escrituras, é por onde nós começamos. Nós cremos que ela é inspirada por Deus, que a revelação de Deus é o meio pelo qual Deus deixou a sua vontade revelada, os seus preceitos, os seus mandamentos, para que nós, o seu povo, a sua igreja, conheça e obedeça a esse Deus. Então a Escritura ela é essencial. Entender o solo, a Escritura, é essencial para todo o resto no que se diz respeito às doutrinas cristãs. Tem aquela figura famosa de Atlas segurando a terra em seus ombros, né? A pergunta que podemos fazer é, se Atlas está segurando a terra em seus braços, no que é que Atlas está pisando? Ele precisa ter algo firme para que ele pise, para que possa assim sustentar a terra. Então a gente já tira por aí que Atlas, é impossível que Atlas possa sustentar a terra em seus ombros, já que ele terá apenas o espaço embaixo de seus pés, ele não poderá sustentar. No máximo ele poderá se pendurar, né? De uma forma, de uma analogia mais correta. Mas dentro disso, o que eu quero dizer é que nós temos a Escritura como esse firmamento onde a gente pisa e a gente caminha sem medo de a gente cair, né? Então é um firmamento sólido e somente esse deve ser o firmamento do cristão. A famosa citação de Lutero acerca disso foi o seguinte: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras de Lutero em relação às Escrituras, da forma na qual ele fazia o protesto. Porque se a Escritura realmente não está dizendo aquilo, então por que deveremos agir daquela forma? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vemos muitas igrejas, vemos muitas denominações atualmente e nessas denominações, nessas igrejas, Bruno, você percebe que elas mandam os seus fiéis fazer muitas coisas que a Escritura não exige. Infelizmente, pela falta de compreensão de alguns e por outros, pela falta de conhecimento das Escrituras, eles terminam seguindo esses líderes cegos. E o principal texto que dá base para a ideia de que a Escritura e somente ela é suficiente, né, para nós cristãos, para a sua igreja, é quando Paulo escreveu a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, verso 16, onde ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Sabemos aqui que a Escritura no qual eles se referiam era o Antigo Testamento, os escritos dos profetas, de Moisés e os profetas, mas vemos no próprio Novo Testamento quando os escritos dos apóstolos são colocados em pé de igualdade com o restante das Escrituras que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Então toda a Escritura, Moisés, os profetas e os apóstolos, ela é útil para tudo isso, para o ensino, para a administração, para a repreensão, para a exortação, para nos fazer aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Se você quer ser um homem que agrada a Deus, que faz aquilo que ele manda e requer, então você precisa da Escritura, entender que toda a Escritura é inspirada e nós precisamos conhecê-la. Qualquer pessoa que se apresente como portador da verdade e essa verdade não condiz com o que a Escritura apresenta, então se afaste. Seja padre, seja o clero, seja o papa, seja pastores, seja bispos, seja quem for. Qualquer coisa que ele apresente como sendo a verdade e que contradiz a Escritura, não aceite, porque isso é falsidade. Só a Escritura, somente a Escritura. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo sobre aí os 5 pilares da Reforma Protestante. Você já sabe o que fazer, já não está cansado de falar isso. E compartilhe, nos ajude mesmo. Curta aí, porque ajuda na visualização no YouTube. Quando você assiste, dá aquele joinha, fica mais fácil as pessoas encontrar. Se você gosta do nosso trabalho, manda pra galera pelo WhatsApp, pelas redes sociais e nos acompanha aí nos próximos vídeos.